Bom, a gente continua com os nossos comentaristas e para embasar mais a nossa discussão, a gente traz alguns números da eleição presidencial e também a votação nos estados. Paula Nobre aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Paula. Tiago e Adriano, um ótimo dia a vocês, um ótimo dia também aos nossos comentaristas, a toda a nossa audiência. Se você acompanhou a programação especial de eleições do segundo turno neste último domingo, ontem, dia 30 de outubro, você conseguiu acompanhar todos os números com a gente, comigo e com a Adalberto Piotto. E hoje na programação do Jornal da Manhã você também acompanha, a gente vai rever todos estes números, região por região. Começando para as eleições presidenciais em todo o Brasil, o resultado deu Lula em todo o Brasil com 100% de urnas apuradas, 50,80%. Lula foi o presidente eleito, Jair Bolsonaro com 49,10%. Nós vamos agora observar algumas outras regiões onde o resultado era muito esperado também. São Paulo, a gente sabe que o resultado era bastante esperado. Lula acabou virando com 44,76%. Foi eleito também em São Paulo, Jair Bolsonaro ficou com 55,24%, também de fato 100% das urnas apuradas. Minas Gerais também outro estado muito esperado, porque a gente sabe que pega aqui áreas do Nordeste, Centro-Oeste, até mesmo da região Sudeste do país. Lula também foi eleito com 50,20% das urnas apuradas, 50,20% dos votos, e Jair Bolsonaro ficou com 49,80%. Tiago, Adriano, a gente vai para a Bahia agora, para você que nos assiste também, acompanhar como é que foi o resultado das urnas na Bahia. Lula foi eleito com 72,12% e Jair Bolsonaro ficou com 27,88%. Bom, então a gente continua falando com os nossos comentaristas, o Roberto Mota e a Amanda Klein, e os números desses três estados. Mota falando sobre Bahia, sobre São Paulo e também Minas Gerais, três estados fundamentais para esse resultado. Mota. Exato, eu estou olhando aqui nesse momento o resultado de Minas Gerais, né? Realmente é uma surpresa, Agora eu queria fazer um contraponto ao que a minha colega disse agora. Eu tenho uma visão completamente oposta dela. Eu acho que o presidente Bolsonaro enfrentou nos últimos meses e talvez anos, ele enfrentou uma máquina sem qualquer precedente, mas a máquina do outro lado, né? Não é a máquina do lado dele. Ele enfrentou, entre outras coisas, um consórcio de mídia que eu nunca vi nada parecido aqui na nossa história, né? Ele enfrentou restrições de toda a natureza, ao que ele podia praticamente todo dia ou várias vezes por dia, uma série de ações, de inquéritos, de investigações que atingiram não só ele, né? Vamos ser justos, atingiram a liberdade de expressão de uma forma geral, que ainda não voltou ao normal, e a gente fica na expectativa, né? A restrição à liberdade de expressão em nome de justificativa eleitoral, eu jamais tinha visto isso em toda a minha vida. Não sei se isso agora vai ser o novo normal ou se vamos voltar ao que era antes. Então, eu acho que, não tenho dúvida nenhuma, que a minha visão é completamente oposta. Eu acho que essas declarações que várias pessoas já estão dando, né, sinalizam. Eu estou interpretando isso como né, olha, eu votei porque eu achava que o outro lado era terrível, mas agora eu estou indo para a oposição. Como é isso? Como é que você vota para eleger um presidente da República e acabou a eleição, você passou para a oposição? Tem alguma coisa complicada aí, né? E em relação aos números, os números falam por si, né? Se você pegar a diferença entre os dois candidatos, a diferença foi de 2 milhões de votos. Agora, se você somar os votos que o presidente Bolsonaro teve, os brancos, os nulos e as abstenções, você tem 95 milhões de pessoas que não votaram no projeto do PT. Isso é uma situação que não é uma situação de conforto para quem vai governar a partir de agora, né? Eu concordo com a Amanda, eu acho que o momento agora é de serenidade, é de reflexão. Acho que todo mundo agora tem que parar antes de ter qualquer tipo de reação, tem que parar, olhar os números, refletir sobre o que aconteceu,
mas essa sinalização tem que vir primeiro de quem, de acordo com esses números, ganhou a eleição. Amanda, a apuração foi toda muito apertada, né? Parecia final de jogo de futebol nos pênaltis, né? E lembrando que o Lula, quando fez os agradecimentos, agradeceu especialmente às mulheres e aos nordestinos. Na Bahia, a gente acompanhou agora com a Paula Nobre, Lula venceu com larga vantagem. Já Minas, a gente vê um resultado bastante apertado. Era um estado que se tinha muita expectativa para o resultado. Adriana, a gente sabia que essa disputa seria muito acirrada, para um lado ou para o outro. Falamos isso o tempo todo aqui. A gente imaginava que o segundo turno seria decidido por uma margem muito pequena de votos. E as últimas eleições na América Latina têm sido marcadas por essas disputas apertadíssimas. Na Colômbia, no Peru, no Uruguai. No Uruguai houve uma diferença muito parecida com aqui no Brasil, quando Lacalle Pou foi eleito por mais ou menos 1,2 ponto percentual entre ele e o adversário, que foi um pouco menos até do que aconteceu aqui no Brasil. Ninguém tinha uma ilusão. A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país, deu uma vitória maiúscula. Lula já tinha dado essa vitória no primeiro turno, repetiu isso no segundo turno, ou seja, o PT conseguiu segurar o Nordeste e segurou minimamente Minas. Obviamente houve um avanço porque o Zema trabalhou ativamente pelo presidente Bolsonaro e isso rendeu frutos, mas durante muito tempo até da corrida o Bolsonaro virou e conseguiu liderar em Minas, mas quando entraram os últimos votos do norte do estado, do Vale do Jequitinhonha, as regiões mais pobres, o Lula inverteu novamente. É lógico que não será um governo fácil, principalmente nesse início, porque até agora o presidente Bolsonaro não reconheceu a derrota. É o primeiro presidente, desde que a reeleição foi instituída em 1998, que não liga para o vencedor para parabenizá-lo. O Aécio Neves, numa disputa muito apertada contra Dilma Rousseff em 2014, teve pelo menos a nobreza e a decência de fazer isso, de pegar o telefone e ligar para a vitoriosa, porque o rito da democracia implica nisso. Esse é o pressuposto da alternância de poder. Você assumir a sua derrota, reconhecer a vitória, mas também assumir quando é derrotado, faz parte do rito democrático. E, claramente, esse presidente não tem apreço pelo rito democrático. Houve um ataque sistemático às instituições nesses últimos 4 anos, ao nosso sistema eleitoral, à sua idoneidade, à sua credibilidade, ao Supremo Tribunal Federal, a órgãos que foram aparelhados, como Polícia Federal, como Ministério Público. Isso terá que ser retomado, isso terá que ser resgatado. E é preciso saber também, o presidente Lula, o presidente eleito, falou isso ontem no discurso dele, que está metade feliz e metade preocupado, porque não sabe se terá acesso a todas as informações durante a transição. Há uma lei que rege esse momento da transição entre governos, justamente para se certificar de que governos adversários, que um não prejudique o outro nesse momento da transição. O novo governo precisa ter acesso a todas as informações para já começar a constituir, né, o seu ministério, a saber que programas, que políticas públicas vai implementar, para ter acesso às informações, para saber em que estado está o governo, está o país. Isso são coisas que a gente vai observar no dia de hoje, como vai reagir. O presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou nas redes sociais, não ligou para o ex-presidente Lula. A gente tem que saber como isso vai se constituir daqui para frente. Eu espero que nós tenhamos uma transição tranquila.